Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão de Dev, trazendo sempre conteúdos relevantes, conteúdos interessantes para a comunidade de desenvolvedores, principalmente voltados para a web, tá? Eu peço que se você gostar desse vídeo, compartilhe, dê um like, né, para ajudar, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo sim é relevante, então eu conto com sua ajuda, compartilhe aí com seus amigos, divulgue, espalhe mesmo, tá bom? E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, onde eu vou mostrar para vocês aqui agora, tratando de um tema bem interessante, que graças a Deus está ganhando bastante notoriedade aí nos últimos tempos, que é a acessibilidade na web. Só que eu não vou falar da teoria, tá? Para isso já tem muitos artigos na internet, muitos vídeos, muitos textos abordando a teoria, né, das vantagens de se ter um sistema acessível. Está muito claro que pessoas com deficiência, seja ela visual, auditiva, motora, mental, enfim, é consumidora de conteúdo na internet, seja isso aí através de aplicativos ou através de sites, enfim. E está mais do que claro que essas pessoas, nós, né, que precisamos de conteúdo sim acessível, e quem desenvolve esse tipo de conteúdo está ganhando. Quanto a isso, eu acredito que não haja mais a menor dúvida. A gente ainda precisa conscientizar muita gente, e é para isso que muitas pessoas aí já estão fazendo aí um trabalho brilhante. E eu quero dar minha pequena contribuição aqui de uma forma mais técnica, né, falando mais para desenvolvedores, que são as pessoas que fazem realmente a coisa acontecer, trazendo realmente um assunto que ajuda muito. Mostrar para quem desenvolve que com pequenos códigos implementados em seu sistema, em seus sistemas, né, o ganho pode ser imenso, tá? Eu não estou dizendo que todo o seu site vai ficar acessível com o que eu vou com o código que eu vou mostrar aqui. De maneira nenhuma. Tornar um sistema acessível, um site acessível requer um esforço, requer um conhecimento bacana. Só que muitas vezes com pequenas atitudes o ganho já é muito grande, tá? E em cima desse tipo de coisa, eu quero falar para vocês a respeito da semântica do HTML. O HTML, que é uma linguagem de marcação, possui uma semântica, ou seja, um significado para cada tipo de tag que esta linguagem tem. Então, se eu crio um link, usando aí a tag de link, né, de criação de links, menor que A, eu estou criando na página um link. Então, sua semântica, seu significado é exatamente esse. É para que o código se propõe a fazer. Criar um link. Se eu crio um campo de edição na página, utilizando, por exemplo, aquela tag menor que input, né? Type igual text, a semântica desse tipo de elemento vai ser um campo editável. É exatamente isso que o código se propõe a fazer. Acontece que a gente pode, dependendo da intenção, se realmente houver real necessidade desse tipo de coisa, a gente pode alterar a semântica. E é por isso que, por exemplo, por isso que a gente vê aí a criação de um link, usando a tag menor que A, cujo a semântica foi alterada para um botão. O código interno está como um link, mas a semântica desse link é um botão. Então, para nós que utilizamos, por exemplo, software leitor de tela, o leitor de telas ele anuncia o tipo do objeto que a gente está focalizado. Se eu estou em cima de um botão e esse botão tem um texto escrito, por exemplo, OK, o leitor de telas anuncia OK, botão. Esse botão não é um texto escrito na tela. OK é um texto, mas o botão não. Botão é a palavra que o leitor de telas fala
por ele ter identificado que o elemento em questão é um botão. A mesma coisa ele faz com o link. Se eu tenho um link, clique aqui, esse clique aqui é um texto dentro do link, o leitor de tela já vai falar link, clique aqui. Ou clique aqui, link, tá? Então, com isso a gente consegue, a gente que utiliza leitor de tela, a gente que não enxerga, a gente consegue saber exatamente o que a gente deve fazer se a gente quiser ativar aquele elemento. Se eu quero ativar um link, se eu quero clicar nele, eu dou Enter ou aperto barra de espaço, enfim, algo semelhante ao botão ao clique esquerdo do mouse, tá? Então é muito importante que esse tipo de coisa seja respeitado numa página. Eu já acessei sites onde existia um botão e de alguma maneira ali o desenvolvedor fez com que aquele botão virasse simplesmente como para a gente que está usando o leitor de telas, é claro, dava a entender que era só um texto escrito na tela. Como se ele tivesse, por exemplo, alterado ali a semântica do botão para, por exemplo, um parágrafo. Ou, por exemplo, uma quebra de linha, ou qualquer coisa desse tipo. Era qualquer coisa menos um botão, menos um link. E aí a dificuldade da gente é o quê? Clicar nesse elemento, certo? Se você alterar a semântica de um botão para um parágrafo, por exemplo, eu não estou dizendo que esse tipo de coisa seja feito, mas só para colocar vocês assim a par do problema que isso pode causar, a pessoa que enxerga pode até conseguir clicar nesse elemento. A gente não vai conseguir. A gente só vai ler lá o nome qualquer que foi colocado, não vai ter dizendo se é um botão ou se é um link, e mesmo assim, se a gente der Enter, possa ser que nada aconteça, porque o leitor de telas não enxerga isso como um elemento clicável, ele enxerga isso como um texto qualquer escrito na tela. Ainda que exista propriedade ali, eventos de mouse, eventos de um clique, qualquer coisa desse tipo. Então é muito perigoso alterar a semântica de um elemento HTML de maneira a prejudicar a navegação por pessoas que utilizam software leitor de tela. Só que em alguns casos isso é benigno, certo? Existem casos onde sim, a gente pode alterar a semântica de um elemento HTML e a gente não vai estar causando nenhum prejuízo, muito pelo contrário, a gente vai estar ajudando. Então, para a gente alterar a semântica de um elemento, a gente usa o atributo ou propriedade, como quiser chamar, chamado role, R-O-L-E, que numa tradução é literal, significa papel. Então, o papel do elemento, o papel da tag, tá? E você diz exatamente o que aquilo representa. Se é um botão, você coloca button, por exemplo. Se é se é uma lista, por exemplo, você coloca list. Enfim, o nome é o próprio, são os próprios elementos do HTML. Então, são nomes, coisas, são coisas fáceis de fazer porque o nome é bem lógico, né? Mas existe um tipo de valor aceito para a tag, para a propriedade role, chamado alert. E é esse carinha aqui que eu quero mostrar o impacto que causa, dependendo de como você desenvolveu o seu sistema. Eu criei aqui, que eu vou abrir aqui já, mas eu criei uma página HTML bem simples, com 3 campos de formulário e um pequeno JavaScript validando esses campos. No exemplo aqui, todos os campos precisam ser preenchidos, nenhum campo pode ficar em branco. Então é um JavaScript simples, tá? Então eu peço a vocês que vão ter acesso ao código que não entrem no mérito de como isso foi feito, julgando se está certo ou errado, assim, no sentido de que está usando clean code e não está. A intenção aqui não é nada disso. A intenção foi só criar mesmo uma página simples para demonstrar o uso de uma forma de deixar o formulário mais acessível, tá? E para isso eu criei uma validação bem simples dizendo que todos os campos desse formulário precisam ser preenchidos, tá? Eu tenho 3 campos, então nenhum pode ficar em branco, os 3 é de preenchimento obrigatório. O que que acontece? Antigamente, quando a gente queria disparar uma mensagem para o usuário, a gente usava, por exemplo, aquele comando do JavaScript, né?
que era o window.alert. Só que por diversas razões, inclusive segurança, esse tipo de coisa já está sendo, não está sendo mais incentivado. Esse tipo de comando está caindo em desuso, certo? Então, o que acontece é o seguinte: hoje em dia está muito em alta o chamado design rico. E uma das formas que as pessoas desenvolvem validação de formulário, ou seja, avisar o usuário do que está acontecendo, se o que ele está digitando está ok, se os dados estão no formato esperado, se não tem nenhum campo em branco, enfim, qualquer tipo de validação, as pessoas colocam, os desenvolvedores colocam mensagens nesse formulário, mensagens texto mesmo, tá? Com o que está errado. Acontece que, dependendo da forma como ele faz, até dá para a gente que não enxerga com o leitor de telas ter acesso a essa mensagem. Só que dependendo de como isso é feito, isso fica mais difícil. A gente muitas vezes é que tem que tomar a iniciativa de procurar onde é que está essa mensagem. Não é o leitor de telas que anuncia automaticamente para a gente isso à medida que o texto cai na tela. E isso é o que eu vou demonstrar aqui. Eu fiz um exemplo bem simples, tá? É claro que existem diversas vertentes aí desse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, mas eu peguei um exemplo bem simples só para elucidar mesmo o que eu quero aqui. Então eu vou abrir o meu navegador aqui, Google Chrome. Lixeira 1 de 30. G. Blog Chrome 6. Nova guia hífen blog Chrome. Barra. Eu já estou aqui na barra de endereço. Eu tenho uma página que eu criei aqui localmente mesmo. Então ela está aqui no meu C2 pontos, C. 2. Barra invertida. acessibilidade, A. C. C. E. S. S. I. B. I. L. I. D. A. D. D. I. D. C. Barra invertida. Barra. barra I. index, N. D. D. I. X. X. Ponto. ponto HTML. H. T. M. L. C. Vou dar Enter. Texto. Favor preencher. Favor. Ele já abriu aqui, eu só vou maximizar a tela aqui do navegador. Systems. Volta mini maximizar indisponível. Ah não, já está maximizado, beleza. Favor preencher os campos no formulário a seguir. Pronto, ele está pedindo para preencher os campos no formulário a seguir. Então eu vou descer com as setas aqui, ó, e eu vou ter Nome. o primeiro campo, nome. Edição. Ó, é um campo de edição, vou descer de novo. Data de nascimento. Data de nascimento, Edição. um campo de edição, vou descer novamente com as setas. E. Maio. E-mail, Edição. outro campo de edição Botão OK. e um botão OK. Acontece que é o seguinte, esses campos eles precisam ser preenchidos, mas eu não vou preencher. Eu vou deixar todos os campos aqui em branco, certo? Botão OK. Eu vou Favor preencher os campos. fazer o seguinte, eu vou preencher só o campo nome. Nome edição possui autocompletar em branco. Vou colocar aqui Ricardo. E9 C. C9 E. R. I. C. A. R. D. O. Pronto. E eu já vou aqui no botão OK. Botão OK. Eu dei Enter no botão OK. O leitor de telas que eu utilizo não falou nada, então assim, dependendo do usuário que estiver acessando essa página, ele pode pensar que simplesmente não aconteceu nada, porque nada foi relatado para ele. Ele pode pensar, inclusive, que a página está com problema, e ele vai com um problema e ele vai ficar clicando várias vezes em OK até ter algum retorno ou ele desistir de preencher o formulário. Olha que isso é um formulário pequeno, insignificante em relação a tamanho. 3 campos apenas, mas já causa esse impacto todo. Só que se for um usuário mais experiente, ele vai entender que, poxa, eu não tive nenhum retorno, mas eu preciso me cadastrar nesse site para fazer o que eu quero. Então eu vou fazer o quê? Eu vou saber se houve alguma coisa, se houve sucesso, se houve alguma mensagem de erro. Então eu vou fazer o quê? Com o leitor de telas eu vou colocar meu cursor no começo da página com Ctrl Home Favor preencher os campos no formulário a seguir. e vou descer com as setas até achar alguma coisa que me indique se houve êxito ou não. Nome. Edição submenu possui autocompletar Ricardo. Estou descendo com a seta, tá? Data de nascimento. Edição. E. Maio. E-mail. Edição. Botão OK. Estou navegando pela página inteira. Imagine isso numa página grande. Aqui não tem nenhum link, não tem menu, não tem nada. Mas imagine num site que existe uma barra de navegação gigantesca até eu chegar no conteúdo principal. O campo data de nascimento é de preenchimento obrigatório. Opa! Botão OK. Depois do OK tem uma mensagem aqui, ó. O campo data de nascimento é de preenchimento obrigatório. O campo data de nascimento é de preenchimento obrigatório. O campo data. O campo data de nascimento é de preenchimento obrigatório. O campo data de nascimento é de preenchimento obrigatório. Essa mensagem está sendo. Tá acessível. Tá dando para acessar com o leitor de telas? Está. Está acessível? No sentido de estar sendo lida, sim, mas não está totalmente. Porque o ideal seria que, quando eu desse OK,
essa mensagem fosse lida automaticamente pelo leitor de telas. Aí sim, independente do usuário, se ele tem pouca experiência com leitor de telas ou muita experiência, ele ia saber ali já na hora que existe um problema no preenchimento do formulário. Eu vou preencher o campo data de nascimento, Favor. tá? Nome edição. Data de nascimento. Edição. Posto 3. 31. Barra. 05. Barra. 9. Eu preenchi. Aí eu vou aqui até OK agora. If mais edição. Edição. Botão OK. Dei Enter. Nada acontece. Mas eu sei que agora eu sei, né? Agora que eu descobri que a mensagem fica na tela, mas eu é que tenho que procurar ela. Então vamos lá, vamos procurar. Ctrl Home, Favor. Nome. Edição. Submenu. Possui autocompletar Ricardo. navegando pela página inteira. Data de nascimento. Edição 31/05/1989. If maio. Edição. Botão OK. OK, O campo e-mail é de preenchimento obrigatório. pronto. Ainda falta preencher o e-mail. Tá certo que eu podia ter colocado aqui um asterisco para indicar que todos os campos são obrigatórios. Mas a intenção aqui realmente é mostrar a interação que o seu sistema tem com o usuário, ok? O campo e-mail é de preenchimento obrigatório. Até porque eu colocar um asterisco aqui não ia garantir que o usuário preenchesse. Ele ia saber que tem que preencher, mas ele poderia, por algum acidente, por alguma falta de atenção, enfim, não preencher e já clicar no OK. O sistema tem que notificar o usuário de uma forma que ele entenda. Tem que chegar até ele essa mensagem. Então, do jeito que está aqui, não está chegando. É onde entra o que eu falei para vocês da semântica, do papel do HTML. Tá? Então, eu vou abrir aqui o código-fonte. Executar. C. 2 barra. Texto. Desktop list. Windows abre para A. Modo. Acessibilidade. Fecha colchete. Ambiente 2 de 80. Acessibilidade. Acessibilidade. Index.html 2. Eu vou abrir aqui o arquivo HTML, index.html com bloco de notas mesmo, ok? Me permitam fazer isso com bloco de notas. É uma demonstração simples, tá? Abrir a compartilhar. Verifique. Compartilhar. Abrir com submenu I. Bloco de notas B. Index.menor. A de maior. E eu tenho aqui um código bem simples, bem enxuto, tá? Sem nenhuma meta tag, nada disso. Menor título maior teste menor barra título menor script src igual a menor barra A de maior. Menor body maior. Esse código está disponível aqui na descrição do vídeo, um link para o GitHub, tá? Com esse código direto, caso vocês queiram ter acesso a ele completo e entender exatamente tudo que foi feito aqui, tá? Menor script maior. Mas basicamente o que temos aqui é o seguinte: Função verificar abre parênteses, fecha parênteses, abre chave. eu tenho uma função aqui JavaScript, né, para verificar, que é chamada assim que o evento onClick é disparado. Cifrão abre parênteses, aspas, número alerta, aspas, fecha parênteses, ponto HTML abre parênteses, cifrão. Cifrão, var nome igual cifrão, cifrão. Eu tenho aqui uma variável Var nome igual cifrão, abre parênteses. chamada nome. Var data nascimento igual cifrão, abre parênteses, aspas, número data nascimento, aspas, fecha parênteses, ponto val, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Var mail igual cifrão, abre parênteses, aspas, número mail, aspas, fecha parênteses, ponto val, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu tenho três variáveis aqui: Var nome igual cifrão, abre parênteses. var nome. Tenho aqui uma variável chamada data de nascimento. Var nome igual cifrão, var nome igual cifrão, var data nascimento igual cifrão, abre parênteses, aspas, número data nascimento, aspas, fecha parênteses, ponto val, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E uma outra variável chamada e-mail. Var mail igual cifrão, abre parênteses, aspas, número mail, aspas, fecha parênteses, ponto val, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E cada uma dessas variáveis faz menção ao campo no HTML do formulário onde estão cada informação dessa. Então, por exemplo, para criar aqui a variável nome, eu usei var, vamos lá, Var V, var, A, R, espaço, N, espaço nome, O, M, E, igual. cifrão. Aí eu estou usando aqui o jQuery, né? Então eu coloquei aqui cifrão, Abre parênteses, abre parênteses, aspas, abre aspas, número, o sinal de number para indicar que eu quero buscar um ID na página. N, O, M, E, O nome do ID se chama nome, fecha aspas, fecha aspas, parêntese, fecha parênteses, ponto val, ponto V, A, L, a parênteses, fecha parêntese, abre, fecha ponto e vírgula. ponto e vírgula. Esse val pega o valor capturado, o valor digitado no campo nome. Eu fiz isso para os outros dois campos também, data de nascimento e e-mail, tá? Var mail igual cifrão, abre parênteses, aspas, E embaixo eu criei uma verificação para cada variável dessa, abre parênteses, nome, dizendo if, F, espaço, a abre parênteses, parêntese, por exemplo, aqui a variável nome, N, O, M, E, igual, se ela for igual a aspas, aspas, abre aspas, fecha aspas, né? aspas, A nada, na verdade, é vazio. fecha parênteses, retorno, abre chave, Abre chave. cifrão, abre parênteses, cifrão, Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma div que eu criei na página, que eu vou chegar lá. Essa div tem o ID chamado alerta. E ele vai inserir um elemento HTML nessa div com a mensagem que eu quero passar. Então, cifrão,
Usando jQuery aqui também ficou cifrão, Abre parênteses. parêntese, Aspas. abre aspas, number, Número. para eu capturar um ID na página, A. Ele. chamado alerta, R. T. A. Aspas. fecha aspas, fecha parêntese, Fecha parênteses. ponto HTML, Ponto. HTML. Ele. que permite que eu escreva um HTML na página, Abre a parênteses. parêntese, Aspas. e aqui está, entre aspas, o que eu tô jogando nessa div, que é um Menor. menor que spam, S. P. A. N. Maior. maior, O. e uma mensagem, o campo, Campo. Nome. nome, É acento agudo. De. Preenchimento. Obrigatório menor barra spam. é de preenchimento obrigatório, Preenchimento. É. Obrigatório BR. I. G. A. T. O. R. I. O. menor que barra spam, Menor barra S. P. A. N. Maior. fecha, N. Maior aspas. Fecha parênteses. é menor que barra spam, maior, fecha aspas, fecha parênteses, Retorno. ponto e vírgula. Fecha. Fecha a chave para encerrar a condição. Else. A mesma coisa eu fiz aqui no else E abre para o campo data de nascimento e o campo e-mail. Abre cifrão, fecha chave. E abre chave. Cifrão, abre parênteses, fecha chave. Fecha chave. Menor barra script maior. Fecha chave. Menor Menor barra script, encerrei a função, menor que barra script, menor P maior favor. Menor barra script maior. Menor P maior favor preencher os campos no formulário a seguir. Ponto menor barra P maior. aqui aquela mensagem inicial que a gente vê assim que carrega a página. Menor for lead igual aspas for E eu tenho aqui o formulário. menor label for igual aspas nome aspas maior nome menor barra label maior. Menor input chip igual aspas teste aspas id igual aspas nome aspas maior. Menor BR maior. Menor label for igual aspas data nascimento aspas maior data de nascimento menor barra label maior. Menor input chip igual aspas teste aspas id igual aspas data nascimento aspas nome igual aspas data nascimento aspas maior. Menor BR maior. Menor label for igual aspas maior if menor barra label maior. Menor input chip igual aspas teste aspas id igual aspas nome igual aspas maior. Menor BR maior. Menor input chip igual aspas menor. E aqui um botão, Chip igual menor que aspas input type igual button, value igual aspas value igual ok, on click igual aspas one click N C L I C K igual igual a aspas função que eu criei lá em cima do JavaScript chamada verificar. V E R I F I C A R abre Parênteses, fecha aspas, maior que, fecha aspas maior menor A B U T T O N maior menor que barra button maior. menor barra for maior Terminou o formulário aqui, menor que barra form, e aqui menor div menor a div que eu criei, menor D I V espaço menor div, espaço, I ID, né, D ID, igual igual a, abre aspas, aspas alerta, A L E R T A aspas fecha aspas, maior que, menor barra div maior e na outra linha aqui eu encerro a div com menor que barra div. Bem, dentro dessa div é que vai a mensagem com a informação dizendo que algum campo não está preenchido. Aí a mágica só vai acontecer aqui. menor div Menor que div, menor D I V espaço I eu já tenho aqui o ID D igual a alerta, igual aspas A L E R T A fecha aspas maior aspas. espaço Depois da aspas eu coloquei um espaço para continuar essa tag. Aqui eu só vou colocar R O ROLE, L E role, né, papel, igual igual, abre aspas, aspas alert, A ALERT, L E R T fecha aspas. aspas O maior que já está aspas aqui, né? maior retorno menor barra Então ficou assim, ó. menor div igual aspas alerta aspas call igual aspas alert aspas maior menor Menor que D div, I V espaço espaço, I ID, D igual aspas igual, abre aspas, A L E R T A alerta, que é o nome que eu quis dar, tá? Para esse ID, fecha aspas aspas, espaço espaço, role, R O L E igual igual, abre aspas, aspas alert, A L E R T ALERT, aspas fecha aspas, maior que, maior e na outra linha já tenha o fechamento da tag, menor barra for maior menor input chip menor barra for menor div menor barra div maior menor barra div. menor div igual aspas alerta aspas call igual aspas alert aspas maior menor barra div maior Ok? Vejam a diferença que vai dar só inserindo esse atributo. Vou salvar aqui, vou fechar com Alt F4. bloco de notas diálogo deseja salvar as alterações Deseja salvar sim. acessibilidade teste item ou nome E eu já estou aqui com a página aberta. teste Apertei F5 para atualizar. favor preencher os campos no formulário a seguir nome edição Eu vou preencher só o nome. favor nome edição em branco R I C A R D O Pronto. data de item edição OK botão Vou dar um OK. botão OK E veja, e no caso, ouçam o que o leitor de telas vai dizer automaticamente, só em eu dar Enter. o campo data de nascimento é de preenchimento obrigatório Qualquer usuário, independente da experiência que tem, consegue saber agora o que ele tem que fazer, né? Preencher a data de nascimento. Vamos lá, favor vamos preencher a data de nascimento. nome edição data de nascimento edição possui 3 1 barra 05 barra 1 9 8 9 item OK botão Vamos dar um Enter em OK. Vou deixar o e-mail em branco de propósito, tá? o campo e-mail é de preenchimento obrigatório Olha aí, eu dei Enter, a mensagem já foi anunciada. Quer dizer, o usuário não precisa mais procurar a mensagem e nem pensar que há algum problema na página porque ele não teve nenhum retorno sonoro. Quando a gente coloca o papel para ser igual a alert, o leitor de telas, tá? Independente de ser no smartphone, de ser no desktop, enfim,
já é um padrão isso, uma convenção. Então os leitores de tela já sabem que ele precisa anunciar o conteúdo que ali está sendo trabalhado, certo? Então, à medida que o texto é atualizado, à medida que a tag é atualizada, ele vai e anuncia automaticamente para o usuário. Então, só em fazer isso você já melhora muito a vida de pessoas que não enxergam, tá? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, quem não está inscrito ainda. Vão haver muitos outros conteúdos aqui em relação à acessibilidade, mais complexos do que esse. Mas eu quis aqui inaugurar essa playlist mostrando o uso de uma coisa que facilita muito a vida da gente, que se fosse trabalhado nos sites que tem esse tipo de validação, por exemplo, a forma de distribuição das mensagens e utilizando essa tag já ajudaria bastante a nossa vida, tá? Se você pretende usar design rico, pense nesse tipo de coisa também para beneficiar pessoas que utilizam leitor de telas, ok? Um abraço e até a próxima.